O vídeo Um Bilionário versus 30 Trabalhadores de Alguns Segundos viralizou. E eu estava ontem analisando todos os comentários desse vídeo e eu pude perceber que nós temos um problema seríssimo, que além do nosso povo estar dividido entre dois partidos ou duas figuras políticas, aonde um defende um lado e outro defende o outro, e isso ter entrado nessa conversa foi uma grande loucura. Inclusive eu apaguei vários comentários de pessoas militantes de ambos os lados, porque as pessoas estavam se atacando lá. E em momento nenhum eu falei sobre político A ou político B, e gostaria de dizer que tenho pavor de políticos e acho todos os lados uma grandíssima porcaria. Vamos começar já por aqui. E agora eu quero trazer um outro ponto sobre isso que me trouxe uma reflexão muito profunda para entender melhor o que está acontecendo. Nós temos um outro grande problema. A narrativa de que o problema é o empresário versus o trabalhador versus o empresário, que foi o que o sistema colocou para a população, para a massa de modo geral, realmente funcionou. Eles são brilhantes, não é mesmo? Eles conseguiram convencer todo mundo que o problema é a pessoa que trabalha e ganha pouco e deveria ganhar mais, e o cara que ganha pouco acha que o culpado é o empresário tá equilibrando o prato para tentar sobreviver. Então é sobre isso que eu quero falar aqui. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas para quem quiser entender um pouquinho mais sobre o assunto, eu acho que vale a pena. É sempre importante a gente pensar um pouquinho fora da nossa caixa e abrir a nossa mente para entender todos os lados da história. Eu vou trazer uma informação que deveria estar no final do vídeo, mas como eu sei que as pessoas não assistem tudo, eu acho que faz bastante sentido estar aqui. Uma das coisas que o Flávio falou lá no final do vídeo é: o inimigo não é o empresário, o inimigo não é o trabalhador, o inimigo é o governo, é o sistema. E, novamente, nós não estamos falando de lado A, lado B, o sistema. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. É claro que muitas pessoas mesmo, comentou lá no vídeo que o empresário que patrocina político, que faz lobby e que tem isenção de impostos. Vamos lá, gente, vamos só um minutinho aqui. Eu já falei isso, eu falo muito isso e vou continuar repetindo quantas vezes for necessárias. 70% dos CNPJs desse país onde nós estamos é constituído por pequenas e microempresas. Então, a partir do momento que você tem um CNPJ, você é empresário, tá? Então, colocar toda essa galera nesse balaio é muito imoral. Uma vez que nós estamos falando de pessoas que estão dando duro pra trabalhar. Inclusive, eu fiquei irritadíssima com isso. E aqui vai uma outra coisa. Existe essa meia dúzia de gente podre que tem isenção, ganha milhões em cima, sim, do trabalhador, em cima da população. Mas eu preciso que você entenda que isso não é uma maioria. A gente tá falando de meia dúzia de cara nojento. E sim, esses caras estão atrelados a políticas, esses caras têm isenções fiscais que não deveriam existir, esses caras são podres. Então, isso aqui nem é uma discussão, porque isso é um fato. Agora, colocar todo empresário nessa caixa é irracional e beira o absurdo. E é aqui que vem uma grande explicação desse vídeo para quem quiser entender um pouco mais como isso funciona. Gente, o empresário, novamente, não é essa galera podre que a gente tá falando lá, tá? É a massa, a maioria. Tô falando, sei lá, de 98% dos empresários desse país. A gente paga sobre faturamento. Para você que não sabe o que é faturamento, que eu acredito que essa é a grande questão aqui. Infelizmente, nós estamos num país onde as pessoas não têm acesso à educação básica, as pessoas não são convidadas a entender sobre assuntos básicos. Então, vamos lá. Isso não é culpa sua, mas eu tô aqui para te explicar como isso funciona. Faturamento é o que aquela empresa vendeu no mês. Então, vamos supor que uma empresa vendeu 100 mil reais no mês. A empresa, é taxada do governo sobre o faturamento e não sobre o lucro. Em cima do que essa empresa vendeu, ela teve todo o custo. Então, digamos que ela vende um produto. Esse produto, para ela produzir esse produto, digamos que ela gastou lá 50 mil reais. Aí, em cima de tudo isso, ela teve que pagar funcionário, ela teve os custos. Do mesmo jeito que você tem seus custos aí na sua casa, uma empresa também tem os custos, né? É uma casa grande, então ela tem lá o aluguel, água, luz, internet, enfim. Tem a folha de pagamento também dos funcionários, que é pesadíssimo, e tem os impostos. Então, vamos trabalhar aqui com um número simbólico, só para vocês entenderem como isso é complexo. Cada empresa tem uma alíquota de imposto diferente, e essa alíquota sobe de acordo com o seu faturamento. Mas vamos trabalhar aqui só para que você entenda como isso funciona. Digamos que a empresa paga 10% de impostos. Quem fatura 100 mil por mês paga muito mais, tá? Eu só estou dando um número aqui fictício para que você entenda essa matemática. Então, o governo faturou em 10% do faturamento de 100 mil. E aí, o empresário foi lá e pagou esses 10 mil pro governo, mais tudo. No final, lá no final, o que sobra pro empresário e pra empresa? Digamos que seja lá uns 7, 8 mil reais de lucro, que é o que fica para a empresa, que fica para o empresário. Na grande maioria esmagadora das vezes, o governo tira muito mais do que o empresário ganha. Dependendo do quanto aquela empresa fatura, às vezes as margens chegam, por exemplo, fica 5% para a empresa e 35% para o governo. Então, assim, o empresário, ele paga muitos impostos. Muitos impostos. Então,
O que sobra para o empresário, ele ainda não fica para ele, pessoa física. Eu ganhei lá 7, 8 mil reais de lucro, não fica para mim. Eu tiro ali uma porcentagem desse valor, que é o meu salário, é o meu prolabore, conhecido como prolabore. O prolabore é o salário do empresário. E ele tem que deixar uma parte desse dinheiro na empresa, porque a empresa precisa de investimento, a empresa precisa de divulgação, a empresa não vai rodar se não ficar com uma parte do lucro. Então, para que vocês entendam por que o empresário fica enlouquecido toda vez que fala que vai aumentar a carga de impostos sobre o empresário paga muito mais para o governo do que o que ele põe no bolso. E se você está ganhando um salário mínimo e acha um absurdo, de fato é, mas você tem que cobrar isso do governo, porque o governo cobra impostos em cima do seu salário. O seu salário, estou te falando uma conta aqui muito boba, mas custa quase o dobro para o empresário pagar pelo seu serviço. E tudo isso fica com o governo. Então, veja bem, o governo tá ficando com 50% do dinheiro que era para ir para você. Fora que quando você recebe esse salário, você paga mais um monte de imposto sobre o que você consome, sobre as contas que você paga. Então, se você for ver, o seu salário ainda é muito menor do que o que você tá ganhando. O empresário paga isso pro governo. E o empresário e a empresa também paga pro governo. Então, gente, vocês precisam entender que essa briga não é entre a gente. Essa briga é contra o sistema. É um assunto com muitas camadas, mas eu espero trazer aqui um pouquinho de lucidez sobre o grande problema que a gente está enfrentando, que é empresário contra trabalhador, quando nós deveríamos estar cobrando quem tá lá no comando. E eu não tô falando só de presidência não, tá, gente? Eu tô falando de vereadores, prefeitos, senadores, deputados estaduais, deputados federais, toda essa galera que é a gente que coloca lá. Eles são o problema. O problema não é o empresário e o problema também não é o trabalhador. Tudo que eles gastam para manter a máquina funcionando, e quando eu falo máquina, gente, não tô falando do sistema de saúde, do sistema de ensino, não é disso. A gente tá falando das regalias que eles têm. Salários absurdos. Esses caras têm auxílio moradia, esses caras moram bem, esses caras têm carro motorista particular. Eles viajam de aviãozinho pra tudo quanto é lugar, eles fazem festas regadas a champanhe e lagosta. Enquanto nós, empresários e trabalhadores que estamos aqui na base, estamos, ó, se matando de trabalhar e se matando de pagar tantos impostos. Ficou longo, mas fica aí a reflexão para todo mundo que entrou nessa briga de empresário versus trabalhadores.